Mercado em alta, alimentos saudáveis têm crescimento recorde de 20% ao ano no DF. Tudo liberado. Veja como foi o primeiro dia útil de faixa exclusiva de ônibus livre também para carros, fora do horário de pico. De olho no Supremo, o Planalto espera a decisão sobre Moreira Franco e Temer chama a imprensa para dizer que não interfere na Lava Jato. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. A alimentação orgânica caiu no gosto do brasileiro, seja por restrição alimentar, seja por qualidade de vida. A verdade é que nos tornamos o quinto maior mercado de alimentos e bebidas saudáveis do mundo. Com preço muito acima da média dos produtos mais comuns, o setor cresce em média 20% ao ano. Cássia é uma consumidora assídua de produtos saudáveis. Ela sempre procura alimentos orgânicos, sem lactose, com pouca gordura, o mais natural possível. O hábito começou por conta própria e ela garante não se arrepender da escolha. O meu paladar, ele sente sede de coisa natural, de coisa sem veneno. Então, assim, vale muito a pena. É um investimento para a saúde. A procura por esse tipo de produto aumentou tanto que o Brasil já é o quinto maior mercado de alimentos e bebidas saudáveis do mundo. O setor cresce em média 20% ao ano. A Renata é uma das donas de um ecomercado e comemora o momento favorável. A gente vê hoje pela própria produção que hoje a gente recebe na loja. Então, antigamente a gente tinha um dia de hortifruti. Hoje a gente consegue ter terça, quinta e sábado. Então a gente tem uma produção de hortaliças, de produtores locais crescendo muito. Essa nutricionista destaca que uma boa alimentação pode ajudar a evitar doenças e traz diversos benefícios para a saúde. Melhora do sono, o intestino funciona melhor, a pessoa fica mais bem disposta. Então, o peso está adequado, a gente afasta um monte de doenças que não são transmissíveis, como câncer, hipertensão, diabetes. Então, a alimentação está diretamente relacionada à qualidade de vida. A saúde agradece e os negócios também. Renata espera que o setor cresça ainda mais. A gente pensa, acho que crescer é sempre uma vontade, né, do empresário, mas por enquanto a gente também está pensando em cuidar da Bion, que é uma filha única, né, uma loja única na cidade, e a gente tem priorizado em fazer bem feito aqui e mais na frente, se Deus quiser, expandir. Tá aí, enquanto a maioria sofre com a crise, esse setor está crescendo 20%. Pois é, já que esse setor está crescendo tanto, né, 20% ao ano, é muita coisa, eles poderiam pegar mais leve nos preços, né? Esses produtos são muito saudáveis, mas continuam muito caros também. É preciso, de outro modo, que o consumidor fique de olho na composição química. Tem muita gente que vende gato por lebre, que acaba comercializando produtos naturais que na verdade não são. Nada substitui a leitura atenta da composição química de cada produto que vem no rótulo. O ano letivo mal começou e já no segundo dia as escolas públicas estão sem aula. Isso porque os professores resolveram fazer uma assembleia nesta manhã em frente ao Buriti. A categoria resolveu entrar em greve a partir do dia 15 de março. Os professores querem um aumento de 18% e pagamento das aposentadorias atrasadas nos últimos 2 anos. A Secretaria de Educação não divulgou ainda o número de escolas que ficaram sem aula. Já o sindicato fala em 95% da rede pública de ensino nesta manhã de segunda, portanto, os alunos voltando às aulas e já com problemas aí de falta de aula. Pois é, e olha, nós recebemos muitas denúncias de pais e alunos, de pais e mães de alunos de escolas públicas hoje de manhã. A informação que havia em escolas onde não houve aula é que a intenção da pelegada era promover uma greve que durasse até depois do carnaval. Esse tipo de malandragem, professor não faz, não é? É por isso que a gente acredita que vai prevalecer o bom senso em algum momento e até para contrariar esse falatório aí nas escolas, essa greve está inicialmente marcada para 15 de março. Agora, de qualquer maneira, minha gente, é um despropósito greve num momento como esse. Os professores da rede pública de ensino do Distrito Federal não ganham essas maravilhas, mas ganham os maiores salários de todo o Brasil. Em nenhum estado se paga tão bem ou se paga tanto quanto o governo do Distrito Federal paga
aos profissionais da área de ensino. É preciso lembrar também que o Brasil vive uma crise econômica gravíssima e a crise econômica, a crise financeira do GDF é ainda mais grave. Muito dessa crise decorre exatamente de acordos salariais impagáveis, insuportáveis para as contas públicas. É isso que levou o GDF à situação de pré-falência em que se encontram. Em vez de greve, o que nós esperamos de categorias profissionais responsáveis é que pelo menos celebrem o fato de que o GDF é um dos pouquíssimos governos estaduais de todo o Brasil que ainda conseguem pagar salários em dia, porque o restante, a grande maioria, cerca de 20 estados, estão atrasando o pagamento e até parcelando o pagamento dos salários dos servidores. E o Planalto começa a semana na expectativa em torno da decisão do ministro Celso de Mello sobre a nomeação de Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência. Na sexta, a Advocacia-Geral da União conseguiu derrubar mais 2 liminares, com o argumento de que a situação dele em nada se compara do ex-presidente Lula, que tentou se livrar da Lava Jato por meio do foro privilegiado. Agora há pouco, o presidente Temer disse que não interfere na Lava Jato. Vamos ao vivo com o Vitor Boiadia. Esse foi um pronunciamento surpresa, né, Vitor? Bom dia. Bom dia, Aurengo. Bom dia a todos. Pois é, o presidente Temer convocou a imprensa agora, ao meio-dia, para explicar como é que o governo dele vai lidar com suspeitas envolvendo ministros, eventualmente envolvidos na Lava Jato. A ideia do presidente Temer, que anunciou agora há pouco, é o seguinte: quando algum ministro for denunciado por algum crime, esse ministro será afastado. No caso da denúncia ser acatada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o ministro afastado se tornar réu, aí ele é cortado definitivamente, exonerado do governo Temer. Vamos ouvir agora uma fala do presidente Michel Temer, que foi agora há pouco, pouco antes do nosso programa começar. O ministro que estiver denunciado será afastado provisoriamente. Ao depois, se acolhida a denúncia, e aí sim, a pessoa, no caso, o ministro se transforma em réu, e estou mencionando os casos da Lava Jato. Ele se transformando em réu, o afastamento é definitivo. O governo não quer blindar ninguém, e não vai blindar. Bom, como nós vimos aí, o presidente muito claro, dizendo que não tem a intenção de blindar nenhum político, especificamente no caso da Lava Jato. O presidente Temer tentando dar uma resposta às críticas de que estaria tentando proteger políticos. O principal alvo nesse momento é o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que segue aguardando uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal, do ministro Celso de Mello, que está com uma ação que questiona a permanência de Moreira Franco. Moreira Franco sequer foi denunciado na Lava Jato, é apenas citado e já é alvo desses questionamentos feitos por partidos da oposição. Celso de Mello pode dar a resposta definitiva sobre o futuro de Moreira Franco ainda hoje, mas não há prazo para isso acontecer. Não há um limite para isso acontecer. E o que nós temos de bastidores, Orengo, é que a tendência do ministro Celso de Mello é não tomar decisões monocráticas no sentido de afastar definitivamente Moreira Franco, e sim levar esse assunto para a análise de todo o colegiado, de todo o Supremo Tribunal Federal, num julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, aguardando aí o governo uma decisão sobre o futuro de Moreira Franco na Secretaria-Geral da Presidência da República. Orengo. Obrigado, Vitor. Acompanhando, olha, a semana começa já quente com o anúncio surpresa do presidente, Cláudio Humberto. Pois é, o presidente está correto, acho que é exatamente isso. O ministro que é denunciado, sobretudo por corrupção, não tem como ser mantido no governo, né? Que funciona assim, minha gente. O Ministério Público Federal pede autorização ao Supremo para investigar o ministro. O Supremo, concede a autorização. A investigação é feita, ao final dela, o Ministério Público decidirá se denuncia ou não aquele ministro ao Supremo por vários crimes. Essa denúncia, se apresentada e quando aceita pelo Supremo, é que torna o ministro réu no processo. É exatamente o que o presidente procurou dizer nesse pronunciamento de hoje.
Olha, na semana passada, 3 deputados da Bahia, inclusive Arthur Maia, João Carlos Bacelar e um outro, eles foram isentados, foram inocentados completamente pelo Ministério Público. O Ministério Público Federal investigou esses 3 durante 2 anos. O nome desses 3 deputados foi parar na lama. Eles foram suspeitos de todo tipo de tirineta. Durante todo o período de 2 anos, não se conseguiu, afinal de contas, provar nada. E aí o Ministério Público, candidamente, comunica ao Distinto Público que resolveu, então, pedir o arquivamento daquele processo. Quer dizer, é muito provável, é possível, sim, como mostrou esse caso, que uma autoridade denunciada não seja necessariamente culpada. Daí a cautela do presidente Michel Temer de afastar o denunciado provisoriamente até que ele venha a ser considerado o réu num processo e aí sim fica complicada a sua permanência e o afastamento será definitivo. Agora vamos falar de esporte. O domingo chuvoso não foi o suficiente para espantar os corredores da já tradicional Maratona das Pontes. Cerca de 2.000 atletas amadores e profissionais participaram da prova, em um dos cenários mais belos de Brasília, a Ponte JK. Foi assim, com muita chuva, que os atletas largaram na meia maratona das Pontes. Para suportar o clima frio, foi preciso muito aquecimento e concentração. Quem acordou cedo no domingo para correr estava empolgado com a prova. Estamos aqui super animado. Quem veio uma hora dessa no domingo para correr 21 quilômetros tem que ser animado, né? Antônio, mais conhecido como Ceará, era um dos favoritos à corrida. Para chegar até aqui, o percurso da vida dele não foi fácil. O esporte ajudou o Flanelinha a vencer o vício em álcool e drogas. Hoje, Antônio divide os treinos com a rotina de trabalho. Chego a trabalhar até 11 horas por dia e treino à noite. E final de semana faço os treinamentos pesados aí, é o diferencial. E estou aí brigando com os caras na frente aí. Ao todo, os atletas percorreram 21 quilômetros, passando pelo Lago Sul e pela Avenida das Nações. Mais de 2.000 pessoas participaram da prova. E olha só, depois de 1 hora e 11 minutos, o primeiro colocado acaba de concluir a corrida. O percurso foi duro, mas muito bonito, e é isso que importa. E logo outros atletas cruzaram a linha de chegada, cada um com uma reação diferente. Uns comemoravam discretamente, tem quem chegou exausto e precisou de atendimento médico, e outros com todo o gás. Todos os participantes foram premiados, mas apenas os 120 primeiros classificados ganharam a medalha top. E os 5 primeiros de cada categoria levaram para casa troféus da meia maratona. A última brasileira a vencer a São Silvestre, Lucélia Pérez, participou da corrida aqui em Brasília e ficou com o 2º lugar na prova feminina. Foi uma prova muito boa, prova bem organizada, percurso diferenciado, né? Um percurso gostoso de correr. E hoje o clima também estava bastante favorável para essa distância, né? A gente começou, estava com uma leve chuvinha, então bem gostoso. Show de bola. A meia maratona das Pontes está na 9ª edição e já é considerada uma das mais tradicionais corridas do país. Agora é uma prova que já está consolidada no calendário de Brasília e já está se consolidando no calendário do Brasil. Tanto é que hoje 20% das pessoas que estão vindo correr aqui são de fora de Brasília. E vocês lembram do Ceará? Ele foi bem, conseguiu a 13ª posição. Foi bom, estava na chuva, foi um treinamento, né? Legal, e haja disposição. E a seguir, o primeiro dia útil de faixa exclusiva de ônibus liberada, fora dos horários de pico. É o que você confere logo depois do intervalo.